na presença dos demais colegas. Pena que alguns foram embora achando que não viríamos para cá. Então, combinamos de ler a pauta diante de todo mundo. Então, um primeiro item de pauta, presidente, demais vereadores e vereadora, convocar, a gente deseja que a Câmara convoque a secretária de Educação para responder sobre alguns pontos. O primeiro dele, a quebra da isonomia salarial entre os funcionários do magistério, porque desde junho de 2022, o antigo secretário de Educação operou um reajuste salarial apenas para uma faixa dos professores, a faixa que está lá no início da carreira, de nível, referência, né? E isso dá mais ou menos, no máximo, 30 profissionais que foram contemplados, de uma centena que nós temos. E, ao mesmo tempo, isso quebrou o plano de carreira da gente no município. Então, para que a pasta, né, a secretária da pasta, responda sobre essa quebra da isonomia, ferindo uma lei municipal nossa. O segundo ponto é o descumprimento do estatuto do magistério municipal e do decreto municipal que a prefeita colocou colocou em outubro, novembro do ano passado, sobre a gestão escolar, né, sobre a seleção de gestores escolares. Eu faço parte da comissão que ajudou a organizar o edital, eu, representando o sindicato, e Giovanice, representando o CME. O edital está pronto, foram uns 4 encontros, não é isso, Giovanice? E foram desmarcadas 3 vezes as datas para a publicação desse edital e execução do edital para a nomeação de novos gestores. Tínhamos, inclusive, data de posse dos gestores, e a última desculpa que foi dada é que o jurídico do município ia analisar, sendo que foi contratada uma assessoria, e a pessoa da assessoria que foi contratada era justamente da área do direito, né? E a última reunião foi com a presença de um representante da Procuradoria para poder, né, validar. Então, até hoje a gente não tem um retorno disso. Então, a gente quer que também seja convocado, porque está em descumprimento o decreto da própria gestão e o Estatuto Municipal. Temos cerca de 35 gestores que são contratados, ferindo o nosso estatuto, não é? E no meio desse processo já foram nomeados gestores escolares, enquanto a comissão trabalhava, um assinte, não é? Isso. Um segundo ponto que a gente deseja dos senhores que façam a denúncia, não é? Também inquiram a secretária sobre os sábados letivos não remunerados, também descumprindo o Estatuto dos Servidores. Nossa carga horária é de 20 horas ou 40 horas, a gente cumpre durante a semana e temos que fazer uma carga horária extra porque o município não começa o calendário letivo no dia que tem que começar. E aí coloca-se datas em sábados letivos, sempre ocorre isso, não é mais uma prática indevida, e tem jurisprudência para o pagamento, porque o pagamento dessa hora extra é porque está extrapolando nossa carga horária semanal. O município tem que fazer os 200 dias letivos, mas nós temos que fazer as 20 ou 40 horas semanais. Como o município vai cumprir os 200 dias letivos deles, isso aí já não nos compete, né? A gente sabe que foi colocada uma proposta de CPI da educação nessa casa, no primeiro biênio. A gente quer reforçar aqui o desejo que seja levado adiante essa CPI, e até pela a fala que Giovanni fez lá dentro, que a doutora Gabi fez, até fazer essa triangulação do que nós já produzimos de material, as duas instituições com que os senhores já produziram, para ver os caminhos sobre isso, né? E um dos pontos para essa CPI que a gente elencou foi o aumento injustificado de salários dos funcionários contratados às vésperas da eleição, em agosto, e a redução desses mesmos salários logo após a eleição. Em novembro foram reduzidos esses salários, né?
A gente soube da situação das rifas que foram passadas e tudo mais. Então, o que justificou esse aumento e redução em 2, 3 meses, né? Então, esses temas estão aí para serem conferidos. Depois, funcionários contratados, lotados na folha da educação, mas em efetivo trabalho em outras secretarias, né? Um outro aspecto, só para elencar 2 de tantos que a gente já tem produzido. E, por último, propor uma comissão bilateral, Câmara, Sindicer, quem sabe CME também, para um saneamento da legislação referente aos servidores em face das modificações ocorridas no cenário municipal e federal. A gente tem aqui 2 situações. A nossa legislação de 2003, no governo Alessandra, ano passado, alguns decretos foram feitos desmantelando o nosso plano de carreira, sem discussão com a categoria, legislando sobre férias, sobre uma série de coisas. A gente precisa rever isso porque foi um desmantelamento à revelia da gente. E também para amarrar situações em relação ao piso, por exemplo, e outras situações, deixar mais explícito na nossa legislação, de modo que a gente fique mais segura e protegido pela legislação. Temos ainda a situação dos ADMs, não é? O plano de carreira dos ADMs, a gente já não sabe nem mais em que passo está, porque já foi destruído pelo menos pela metade, não é isso, presidente? A gente precisa com urgência ver essa situação. Na educação a gente tem ADMs, ASGs. Então a pauta que a gente colocou a princípio é essa, e aí como a doutora Gabi colocou lá dentro, escutá-los, não é? Não percebi. A mesa diretora ter sido eleita, as comissões internas da casa já foram também refeitas, né? Isso, pronto. Porque assim, como o professor Adriano falou, a legislação dos professores é de 2003. Então, são aí 20 anos sem legislação. Com a nova lei do Fundeb, eu acredito que vai ser um marco, tanto para o G8, né? É fazer um plano de carreira para o pessoal do administrativo da educação. A lei do Fundeb já se fala isso, né? Porque hoje a gente tem ADMs passando necessidade mesmo alimentares, porque é um salário mínimo, quando desconto a Previdência, ele vai para 800 e aí de repente tem 3, 4 filhos e tem toda uma conjuntura, né, familiar. Isso. Então, teve um ADM ontem mesmo, passou no Instagram lá do CME e eu visualizei, né? Ele disse que depois que desconta tudo, ele fica com menos R$200. E ele ainda tem que ajudar a mãe dele. E aí eu cheguei e disse assim, aí tanto é que eu provoquei para que hoje, que o sindicato também já tinha, que é todos os trabalhadores, mas é porque questão cultural, o pessoal não entendeu, pensou que só é os professores. Então eu fiquei muito, assim, chocada, né? De ele dizer que depois que desconta tudo, ele fica com menos 200. Então a situação é muito crítica. Então eu acredito que se a gente conseguir, né, dar uma atualizada na lei dos professores, mas também, como o Hélito vem nos dizendo nesse tempo todo, os administrativos, eu acredito que vai ser um grande marco para o G8, né? E tem amparo legal, que é a federal, a lei do Fundeb, que fala que hoje pode construir um plano de carreira para o pessoal do administrativo da educação, e aí sanar as situações. Por isso que eu perguntei se já tem essa comissão, né, da Câmara de Vereadores, que poderia propor, como já está aqui na pauta, reuniões para que a gente pudesse discutir junto com o jurídico da casa, junto com os senhores, para a gente, e o sindicato e tal, para a gente propor essa evolução na lei. Essa questão da CPI da educação, e aí me toca muito, porque eu acredito que vocês já tinham mencionado isso, tinha feito o requerimento e tal, eu acredito que é urgente, né? É questão de salários, aí eu vou trazer uma situação. O CME somos 63 escolas, o CME fez um estudo de caso de 5 escolas, tem uma escola aqui da sede que tem mais de 600 funcionários. E aí, quando a gente vai ver, não tem nem 300 alunos. Né? Então, o caso é muito sério, está lá no Ministério Público, né? Então, o CME, essas informações a gente envia para o Ministério Público, a gente ainda não formalizou no federal, inclusive o doutor Marcelo disse, não, a situação é muito grave, mas a gente também estava esperando o retorno do G8, mais fortalecido, que graças a Deus hoje a gente tem, né? Para que a gente pudesse disponibilizar essa documentação para vocês, né? Para vocês também terem análise de vocês, terem o olhar e fazer essa troca, né,
de informação, porque a coisa é muito séria, né? Quando a gente vê o cartaz do sindicato, são mais de 71 milhões. Né? O MDE, os 25% da educação, foi quase 9 milhões. Então, juntando o Fundeb e o MDE, foi 80 milhões de reais em 2022. Pegando todas as outras verbas da educação, que é o PDDE das escolas, por que a nossa luta, né, Adriano, dos diretores, e aqui tem um projeto do vereador Nelson, né, dos diretores, inclusive a prefeita, né, o pessoal da prefeitura copiou, e aí elas disseram assim, esse decreto, até o consultor, mas a gente fez lá em Amélia Rodrigues, o decreto não está amarrado. Aí eu dizendo para mim, mas copiaram da pessoa errada. Porque copiaram da pessoa errada. Né? Então, a lei está parada, porque a prefeitura depois mudou o decreto, mas eu acredito que também é uma pauta de a gente reativar essa lei e dar mesmo, né, condições mesmo de cumprir a legislação dos diretores. Por que os diretores? Porque são 100 milhões de reais que circulou na educação em Santo Amaro em 2022. E a gente chega e vê menino de 1 ano deitando sem uma condição digna que vocês mesmos presenciaram, melão, e olha lá quando tem melão. Então, é isso, né? E a gente vê o fardamento todo bonitinho, mas o fardamento que é trabalho de verdade e que não tem uma coisa aí que é do município. Então, são vários indícios de irregularidades, de imoralidades também, que a gente precisa buscar. Então, acho que a CPI, né? Eu sei que não depende de vocês, né? Que são 15, mas se a gente também tiver de ir para a rua fazer o que tiver que ser feito para que a sociedade entenda a importância de vocês quererem a CPI, é necessário, até para resguardar também, né, todos nós aqui, né, que são 100 milhões de reais que circulou em educação em Santo Amaro em 2022. E hoje a gente não sabe onde é que está esse dinheiro. Mas aí é uma auditoria que não somos nós que vamos fazer. Mas eu acredito que é necessário, né, ter isso da educação e a gente ter sempre esses encontros para a gente trocar informações e, como eu disse, a documentação que o CME produziu está aberta a vocês, né, toda essa documentação que a gente mandou para o Ministério Estadual, porque é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Eu espero que o promotor tenha essa firmeza de fazer o correto, né? Mas a última reunião no dia 28, o professor Adriano também estava participando, ele disse assim, pelo que eu estou vendo aqui, a coisa é muito mais séria. E aí, provavelmente, eu vou ter que buscar ajuda, né? E aí, acho que deve ser o GAECO, não sei, né? Porque ele percebeu que a coisa é muito séria. Mas ele sozinho também não vai caminhar sozinho, né? A gente cutuca ele, mas hoje eu vejo que o G8 vai poder nos ajudar, né? Para que os professores tenham um cumprimento da legislação e que os nossos alunos também possam ter uma escola de maior qualidade. A todos, porque eu não almocei ainda, aí estou dando um bom dia. Como já foi dito, agora há pouco ali no gabinete do presidente, nós, graças a Deus, estamos aqui e, graças a Deus, também agradecer também a justiça do homem que foi feita, né? E nós, todos os dias agora, a gente se reúne para poder traçar as metas a favor do povo da nossa cidade. Vocês sabem que nós estamos sempre junto com vocês, desde a luta, quando começou a luta de vocês. E Marcelo, nosso advogado, como vocês bem conhecem, é o cara que a gente confia inteiramente, o cara que também defende a luta de vocês. E na próxima terça-feira, porque na segunda é feriado, iremos fazer uma reunião e esses assuntos aqui será a pauta da nossa reunião. Para a gente tratar, porque a gente vai ter que ir em busca da excelentíssima senhora prefeita. Ela dá conta desses 100 milhões que foram gastos e a gente precisa saber de fato como é que foi gasto, né? E tenham certeza que podem contar com os outros vereadores. Aproveitando também para falar com relação aos servidores de modo geral, do administrativo. É o momento também de todos abraçarem a causa, porque o que é que eu vejo? Eu vejo todos temerosos
alguns servidores me procurou para pedir o apoio e tal. Eu disse, gente, vocês vão fazer um requerimento. Primeiro momento, você faz o requerimento, solicitando todos os seus direitos. Para não dizer que a gente está fazendo politicagem. Não procurou, não negociou, não buscou os direitos de forma legal. Para depois a gente começar a fazer o movimento. E aí o pessoal, fiquei aguardando o requerimento, não chegou até mim. Depois eles me disseram que estavam com medo de sofrer represália. Então, a gente precisa acabar com isso no nosso município. As pessoas ficam temerosos. Então, o G8, isso aqui já serve até de exemplo e fortalece a classe para que abrace também os vereadores. Porque os vereadores têm força, mas junto com vocês, vai se tornar muito mais fortes. Então, é bom a gente fazer sempre essa política de conscientização, não só com os professores, mas em todos os segmentos, para que as pessoas tenham essa noção que o momento agora é de união. E unidos a gente seremos muito mais fortes, né? Portanto, conte conosco, se tiver nosso alcance, iremos lutar junto com vocês. Se tiverem que ir para a rua, nós estamos aqui dispostos a ir para a rua junto com vocês. Na condição de advogada do Sindicé, parabenizo a Casa pela conquista da autonomia e parabenizo também os servidores em luta, porque Santa Maria está em luto, né? Então, os servidores estão em luta porque seus direitos estão sendo diretamente atacados por essa gestão. A chefa do Executivo, ela vem fugindo, não só a chefa do Executivo, como a secretária, né, de Educação, vem fugindo do diálogo com o sindicato e também com a categoria. Então, a gente tem entendido uma gestão autoritária, mas não só isso. Aliás, ou cabe dentro disso uma gestão autoritária, uma gestão anti-sindicato, porque não recebe o sindicato, e uma gestão anti-povo. Então, essa casa que buscou e conquistou a autonomia, a gente espera, né, companheiro, de que seja o contrário da gestão, que essa casa receba o sindicato e que essa casa receba o povo e a categoria. Diante disso, eu faço uma fala só a título de conhecimento. O jurídico do sindicato tem entrado com diversas ações, mas não só ações no judiciário junto aqui da vara da comarca civil, mas como também nas denúncias junto ao Ministério Público com o Conselho Municipal. Temos denúncias coletivas, que é o que cabe, que a gente se une e se encontra, e temos denúncias de cada um no seu quadrado, por assim dizer, né, defendendo o servidor, defendendo o aluno nesse viés. E dessas questões jurídicas, em relação à avaliação de gestores, que são os diretores e vice-diretores de escola, a gente não tinha como entrada com a ação antes que o fato acontecesse. E aconteceu. Saiu a nomeação de um gestor e de uma vice-gestora, e imediatamente, na madrugada da última assembleia lá do sindicato, qual foi o dia? Da quarta, não foi? Uma madrugada, eu dei entrada no mandado de segurança para poder obrigar e que a prefeita ela faça, né, e ela publique aí o edital de entrada. Então, a gente está aguardando também a decisão do judiciário. Em relação ao reajuste, também entrei com a ação de reajuste, e aí tem que esperar, porque o mandado de segurança, acho que vocês sabem, ele é uma medida com pedido de liminar, ele é uma medida que deve ser imediatamente analisada, digamos assim. Já a ação de reajuste, ela é uma que a gente chama de uma petição ordinária, então ela segue um rito maior, e nesse rito a gente ficou aguardando o prazo do município contestar a ação, e o município perdeu o prazo, mas em que pese ter perdido o prazo, anexaram contestação intempestiva. Enfim, resumo da ópera, estamos aguardando também o julgamento. Em relação ao último tópico, esses aqui são alguns tópicos, mas eles não se encerram aqui, a gente teve que eleger as prioridades, porque o problema é muito maior do que esse aqui. No último tópico, a gente colocou aqui, propõe comissão bilateral com a Câmara, e eu me coloco à disposição, porque nós temos leis muito antigas, e eu vim propondo no sindicato a elaboração e a complementação de algumas leis. Primeiro, remoção. A gente precisa urgente deixar aquele tópico sobre a remoção do servidor público explícito e garantir também estabilidade a partir dos 10 anos naquele local de trabalho, porque a remoção, os servidores sabem muito mais do que eu, ele é o maior meio de assédio moral da gestão. Você está causando demais, troca. Então, a remoção ela não está
ela tem lá seus requisitos, mas não está bem explícita. Então, a gente precisa fazer algumas alterações em algumas leis e, de fato, também algumas complementações. E o jurídico do Sindices se coloca à disposição desta casa para poder estar colaborando nessa proposta e nessa elaboração desses artigos e complementação dessas leis. Bom dia a todas e todos, novamente. Diante de todas as falas, me chamou muita atenção quando a colega do Conselho Municipal de Educação aqui, Jovenice, falou em relação ao salário, né? Quando acaba todas as contas, tem uma sobra aí de R$200, né? Então, eu queria até conhecer esse servidor, porque realmente, se ele está conseguindo ter essa sobra de R$200, ele está tendo muito dinheiro no bolso. Isso porque uma das maiores preocupações nossa era de não ter um sindicato assistencialista, como o sindicato se comportou em algumas gerações, mas, infelizmente, no último ano, o que o mais sindicato fez foi gastar dinheiro para ajudar servidor. E isso é um absurdo, porque a pessoa que passou no concurso público e tem seu direito garantido do seu salário no final do mês, não tem condição mínima de conseguir cumprir com suas obrigações, que é simplesmente pagar o que deve, né, os boletos e tudo mais. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de poder se alimentar com o que quer, porque isso já há algum tempo a gente não pode fazer isso. E eu me coloco nesse lugar. Né? Todos sabem aqui que eu sofri uma retaliação por conta desse posicionamento que eu tenho, e hoje, assim, continuo ocupando o cargo de 40 horas e recebendo por 20 horas. E esse salário de 20 horas de 2019 não contempla ninguém, tá? Então, queria deixar registrado aqui que essa questão salarial, para mim, especificamente, é algo muito importante que precisa ser olhado com cuidado. E quero também aproveitar o momento e falar que os servidores administrativos, eles são contemplados pelos sindicatos também. Inclusive, essa ação de hoje é uma ação que foi organizada pensando nos trabalhadores em educação. Então, os trabalhadores em educação, a gente compreende que é quem está lá na sala de aula, mas também quem está no chão da escola fazendo sua limpeza, mas também quem está no administrativo construindo seus documentos. Então, essas pessoas, elas também são associadas ao sindicato e também são representadas por nós. É claro que esse momento a gente está voltado para a educação, mas como a doutora acabou de falar aí, tem muitas pautas a serem discutidas, e como eu há poucos instantes, na reunião privada ali, acabei falando e vou repetir aqui para deixar mais contemplado os nossos servidores. Nós já temos protocolado nessa casa um novo ofício, reiterando todos os outros ofícios anteriores que nós enviamos, solicitando reunião com o presidente da casa. Então, nós mandamos ofício solicitando reunião com o presidente da casa. Nós não tivemos nenhuma resposta de nenhum ofício encaminhado até agora, e também mandamos ofício para o representante da Comissão de Educação da Câmara, que também não foi respondido. Né? A única resposta, né, o único ofício que chegou ao sindicato até o momento foi um ofício para participar de uma audiência pública na semana passada, se eu não estou enganado, mas esse ofício chegou em um dia e a audiência pública era no outro. E a gente já tinha alguns compromissos organizados, não que a audiência pública não seja importante, mas, infelizmente, no momento, a gente não teve condição de acatar. Então, a gente tem aqui, já falei isso lá no privado, mas aproveito e falo aqui no público, que chamando o novo presidente da casa, para assumir esse compromisso, né, de honrar com esse papel que ele está exercendo hoje, e, no mais breve possível, está trazendo, né, está convidando a gente para que a gente possa estar sentando aqui com a pauta mais extensa, né, claro, porque essa pauta vai se estender para todos os profissionais, todos os trabalhadores públicos de Santo Amaro, né, que é esse o nosso intuito, tentar garantir os nossos direitos como um todo. É isso. Finalizar, né, tentar, né, para ver o que a gente pode fazer. Doutora Gabi, do Sindices, falou desse mandado de segurança sobre os diretores, né? E aí eu sou também muito prática, né? E a gente sabe que é uma guerra e a gente tem que ter ações de curto, médio e longo prazo, né? E curto prazo, né? Será que os vereadores, e aí consultando, não pode dar essa opinião agora, porque precisa ter o acompanhamento e a orientação jurídica, e eu compreendo, né? E
e acolho isso de forma muito tranquila, né? Mas, tipo, esse mandato de segurança dos gestores, será que com essa documentação, né, os vereadores também, o G8, poderia também emprestar com mandato de segurança, uma ação judicial, né, para que a gente pudesse, né, talvez, a gente sabe que o juiz, dizem que saiu, está nessa, sai, não sei como é que está, mas será que uma ação judicial, com essa documentação, né, que o Sindicé já produziu, né, vocês também poderiam, né, entrar com ação judicial, no caso desse dos diretores, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar ações de curto, médio e longo prazo, né? Com relação à segurança das escolas, e aí eu sempre acompanho, e a professora Sabrina, a Adriana, e somos 7 conselheiras, não tem nenhum homem no conselho ainda, não. Mas são resistentes, né? E a gente sempre acompanha os projetos de lei, e aí eu quero parabenizar também a vereadora Juliana. Ela colocou, né, eu acredito que foi uma inspiração divina, né, no ano passado, sobre segurança e monitoramento das escolas, né? Isso é um projeto importantíssimo. Então, se hoje a gente tem quase 80 milhões aí, Fundeb 25%, fora os outros repasses, a prefeitura poderia ter, né, atendido um projeto que foi votado por todos vocês, dada a relevância, né? E a gente teria, em vez do reconhecimento facial, né? Porque, por exemplo, ontem em Oliveira dos Campinhos, lá no CEMOC, não quero não pegar. O reconhecimento facial, a gente não sabe quanto é que foi gasto nisso. E está lá o equipamento sem funcionar, mas se comprasse o monitoramento, que foi um projeto aprovado pelos senhores, né? E pela senhora vereadora, daria mais segurança, né? Então, a gente sempre acompanha os projetos, e eu quero externar, a professora Sabrina, que é a presidente do conselho, não pôde participar, que está a trabalho, mas ela sempre acompanha e vê os projetos de requerimentos que vocês colocam e de relevância para a educação, e que a prefeitura não atende. Então, eu acredito que essas ações de curto prazo poderia ser também uma ação judicial com esse documento, né, que o Sindicé já tem dos gestores, para reforçar, talvez saia, né, mas aí compreendo e entendo que não é uma resposta de dar nesse imediato, porque precisa do aval jurídico e do todo uma análise da conjuntura, né? Gostaria de parabenizar todos os professores nesta manhã por esta luta incansável, mas eu creio que a vitória vocês terão também, porque aquele que luta vence. E eu creio que a vitória está mais próxima do que nunca. É só perseverar, estar todos, né, unidos num só propósito, como vocês têm feito desde 2021, se não me falei a memória, quando vocês vieram até aqui esta casa, né, 2022 também, onde também foi solicitado audiências públicas aqui, e que até o exato momento não houve até mesmo o diálogo que deveria, ou até mesmo a atenção que deveria ter sido, né, pela gestão, ou pela gestora, ou pelos secretários que já passaram aqui neste município. Então, eu gostaria de parabenizar também o nosso presidente, né, Léo Vigildo, por abrir aqui esta casa e acolher vocês aqui, para poder também, né, sabermos em que pé que está, né, sabemos em que pé que está e quais são as pautas que realmente é de relevância para que nós venhamos também dar a nossa contribuição. Observei aqui, realmente, na segunda-feira, na sessão anterior, onde foi falado realmente sobre essa primeira pauta, que foi a quebra da isonomia, desculpa, gente, da carreira do magistério no município desde junho de 2022, onde foi falado aqui que foi o MEC, ele destinou 71 milhões, né? E aí o que foi feito com esses recursos? O porquê realmente não atendeu os servidores, né? Então, são situações assim que realmente tem que ser realmente fiscalizado. O porquê? Cadê o diálogo? Se está havendo alguma situação, por que não sentou com os professores? Onde é que pode ser reajustado? Porque a gente sabe que a lei é uma lei adquirida. E lei a gente sabe que tem que ser cumprida, né? Independente, você tem que botar isso como prioridade. Se é lei federal, tem que ser cumprida.
Ontem à noite eu li mais ou menos projeto de lei federal que vai tipificar o crime de descumprimento do piso nacional do magistério. E eu acho isso de suma relevância e que tem que ser punido mesmo. Aquele que não for ou que não cumprir com o que é de direito tem que ser punido. Seja eu, seja quem for, porque a gente tem que ser pelo justo. Né? Então, são pautas muito importantes. Falou sobre também aqui a questão da CPI da educação, onde realmente já estava sendo elaborado. Né? Nós fizemos realmente algumas visitas em algumas escolas, onde tivemos, né, no momento ali de não poder fazer a visita. Fomos até agredidos. Né? Isso é um absurdo. Quer dizer que a gente não pode fiscalizar, nós não podemos exercer o nosso papel. E, em consequência disso, nós sabemos o que vocês têm sofrido, até porque vocês estão na qualidade de cidadão, onde está procurando seus direitos, né? E nós, como legisladores, estamos passando também por uma situação que não era para estarmos passando. Até porque o papel do vereador é fiscalizar. É ir até o local onde tem a demanda e fiscalizar. É esse o papel do vereador, do verdadeiro vereador que quer trabalhar em prol do povo, da população. Né? Então, essa questão da CPI, os sábados letivos também, porque, de qualquer forma, meu filho, ele estuda, meus 2 filhos estudam em escola pública, não tenho vergonha de dizer isso, até porque eu vim de escola pública também. Né? E não é vergonhoso. A professora dele está aqui, e uma salva de palmas, né? E é um absurdo quando o professor, né, no sábado letivo, vamos dizer assim, ele não é remunerado. E quando ele falta, tem que ser descontado do seu salário. Isso é um absurdo. E sabemos também que os sábados letivos é para o final de semana, para os professores estar ali organizando as suas atividades pedagógicas. Né? Então, se eu fui um pouco ignorante e não saber muitas coisas, eu peço até perdão, mas é o que meu ponto de vista é que se onde tem um erro, tem um acerto, e que essa gestão venha, enquanto é tempo, acertar para depois não estar aí respondendo, né, até mesmo na justiça. Juliana, é importante a gente frisar aqui, os 7 homens e uma mulher guerreira, que nós aprovamos a lei do rateio do Fundeb, um requerimento foi aqui aprovado nesta casa para o pagamento de 2021-2022, né? E a prefeita não cumpriu o pagamento do rateio do Fundeb dos professores. Então, isso é muito importante a gente frisar aqui nós hoje. Quando eu falei assim, eu assino tudo que colocar, porque a gente sabe trabalhar com a juventude de hoje é meio complicado nas escolas, principalmente que a gente está vendo aí, violência em cima de violência. E aí vocês se debruçam bastante, né, para dar um ensino de qualidade, um ensino bom, e, na verdade, não estão sendo bem vistos. Né? Eu posso falar propriedade que eu tenho na mão, tem professor lá em Acup, que é mãe do vereador, que ganha quase R$9.000 para trabalhar 20 horas, está no contrato dela. Né? Isso é um absurdo. Isso é um crime. É um absurdo do absurdo do absurdo. Né? E aí um contratado ganhar um valor desse, enquanto os efetivos que foi concursado, né, ganhando um valor bem a menor, né, irrisório, que nem compensa, na verdade, ter sala de aula, de certa forma, entre aspas. Né? Então, assim, antes que nós, os vereadores, eu sei que nós temos um comprometimento, não tenho dúvida disso, né? Mas quando eu falei assim, que eu assino tudo, porque assim, a gente não pode deixar estacada com a nova gestão que está aí, a Aguinaldão vem falando isso, a Aguinaldão aí, né? A gente não pode deixar passar. Um requerimento passou pela Casa Legislativa, foi aprovado em sessão, que é onde se direciona as leis do município, né? A fiscalização do município, e a gente deixar passar. Eu acho que a Casa Legislativa tem que, a partir de hoje, né, toda e qualquer indicação, requerimento, projeto de lei, ir para cima do Executivo para poder que se possa executar, principalmente uma situação dessa da educação. A gente sabe que tem várias pessoas ganhando, né, para fazer o seu sistema de rachadinhas, a gente sabe disso, que existe a rachadinha, e é uma forma que eles encontraram agora de burlar a lei, é o sistema de rachadinhas, né, porque é legal, entre aspas, paga, a pessoa está ali, vai devolver e não diz que realmente aconteceu isso. Então é legal. Então a Casa Legislativa
tem que, de imediato, tomar as providências, a gente realmente tem que refazer as comissões, porque as comissões, salvo engano, são os professores também, um é efetivo, outro trabalha também como professor, salvo engano, são um efetivo, certo? Salvo engano é Paulo e Marcos, tem que refazer a comissão da Casa Legislativa, principalmente a Comissão de Justiça, Finanças e Redação, né, que é o polo principal, para poder a gente fazer os pareceres, para dar veracidade a todo e qualquer requerimento, projeto de lei de indicação. Então, eu estou aqui para o que deve é. Se vocês botar para assinar, eu assino tudo que tiver aí, viu, doutora? Pode botar que eu assino tudo. Não tenho medo de nada, nem de morrer de nada, só dos castigos de Deus. Eu estou aqui do lado do G7, mas eu sou G8, viu? E estou cobrando do G8. Torci muito para que tudo desse certo, mas também estou aqui para cobrar. Para quem não me conhece, eu sou Lívia Oliveira, mulher quilombola, tem nome e sobrenome, por isso que eu me apresento assim. Sou uma mulher preta, filha de pescador, nascida e criada em São Brás da Maré, fruto da maré. Então, desde criança, o meu único sonho era ser professora. Lutei por isso, passei por muita dificuldade. E por que eu queria ser professora? Porque eu sofri muita discriminação e muita exclusão em minha comunidade. Então, eu queria que isso não se repetisse com as crianças daquele lugar. E por isso, hoje, eu sou professora do chão da sala de aula e gostaria de falar aqui como mãe, como quilombola, como professora e como representante do Fórum Escolar de Educação, do Fórum Estadual de Educação Escolar Quilombola. E dizer a vocês que o que eu tenho vivido em sala de aula, nessa gestão, o que eu tenho visto nas escolas, eu nunca vivi antes, a ponto de ter que trabalhar doente. Esse sistema está nos adoecendo. São muitos os descasos, são muitas negações de direitos para as nossas crianças. Esses dias eu tenho publicado, quem me acompanha nas redes sociais, a alimentação escolar de minha escola, uma escola quilombola que recebe verba diferenciada, inclusive a maior verba de alimentação escolar do município é a verba da alimentação escolar quilombola, e no município só tem 3 escolas quilombolas, que são 2 em São Brás e 1 na Caíra. E ver ofertar melão puro para as nossas crianças é o cúmulo do absurdo. Isso tem se repetido semanalmente. E ainda sofrendo retaliação, porque quando eu coloco o melão num dia, no outro a minha gestora posta comida. Semana passada eu postei um melão, no dia seguinte ela postou macarrão com soja. Anteontem eu postei o melão, ontem ela postou a sopa. Então, ainda querendo me desmentir diante de minha comunidade. Para além disso, Juliana pode ser minha testemunha, porque ela é mãe do meu aluno, e eu tenho dado aula em escolas sem ventilador, escolas sem lâmpada. Eu trabalho numa escola que é um improviso de sala, a sala que eu dou aula ao 5º ano, onde tem apenas uma lâmpada, e essa uma lâmpada queimada desde que acabou a reforma da escola Dorival Guimarães Passos. Nesta mesma sala não tem janela, desde que acabou a reforma da escola Guimarães Passos. Quando chove, os alunos têm que se acumular no centro da sala, mas o que não resolve muito, porque quando chove escurece a sala e não temos lâmpada. A creche, desde o ano passado, não funciona em tempo integral por causa de 2 chuveiros elétricos. Então, as nossas crianças, o ano passado, elas iam para casa às 11h30 e os pais tinham que retornar às 13 horas, pais que moram distantes da escola, no sol quente, levar o filho às 11h30 e retornar às 13 horas, porque não tinha um chuveiro para essas crianças permanecerem na escola em tempo integral. Esse ano a história se repete. Passamos uns dias aí de calor insuportável, e eu filmei o suor escorrendo do meu rosto, os alunos passando mal, com vontade de vomitar, e mandei no grupo dos pais, tomando atitudes por conta própria, porque, para além de tudo, eu não tenho nem coordenador pedagógico na escola, desde dezembro do ano passado. Uma escola que vinha desenvolvendo um trabalho excelente, de qualidade, assim como fui tirada da gestão da escola na Judite, em São Brás, escola que deu bons frutos na minha gestão, inclusive o prêmio Nestlé por crianças mais saudáveis. E aqui eu faço também um apelo aos vereadores para fiscalizar, entrar não sei como,
mas eu preciso saber o que foi feito com os materiais comprados pela Nestlé para a escola Ana Judite, que vem sumindo ao longo dos dias. Então, a situação é crítica. Os nossos alunos não estão tendo o mínimo de dignidade que deveriam ter na escola, assim como nós, profissionais da educação, que não estamos tendo dignidade para desenvolver o nosso trabalho, nós que carregamos essa educação nas costas. O meu propósito de vida é educação pública. E eu não estou podendo cumprir com o meu propósito da maneira que eu gostaria, porque a mim também, como profissional, estão sendo negados todos os direitos que eu tenho direito. Então, é muito triste, senhores vereadores. É lamentável essa situação em nossa cidade. Os 71 milhões que tem se falado aí é até agora, até o mês de abril. Muitos milhões ainda estão por vir. E nós com salário defasado desde 2019. Isso é desumano. Eu sou uma mulher viúva, mãe de 3 filhos, que tenho que bancar na universidade, morando os 3 em Salvador, e hoje eu me vejo de mãos atadas, sem poder oferecer o melhor nem para os meus filhos. E eu não sou só professora. Na escola eu faço até o papel que não deveria, que é o papel de mãe. Porque em minha comunidade, todas as crianças têm que estar na escola, frequentando todos os dias. Falta só em último caso. E eu cobro isso até dos pais, e por que não haveria de cobrar dessa gestão, que é quem paga com os nossos impostos para defender os nossos direitos e para ofertar o melhor que as nossas crianças merecem. Então está triste trabalhar nesse município e as crianças estão tendo todos os seus direitos negados. Então eu acredito no G8, acredito que é o início de um novo tempo e vamos caminhar juntos para a gente mudar essa situação. Porque do jeito que está, não pode continuar. Para além disso, falar da educação escolar quilombola, que é uma modalidade de ensino que vai desde a creche até o ensino médio técnico. Então, nós temos a nossa própria diretriz, o nosso próprio currículo, e o município precisa entender isso, que não é esmola, que não é favor, que nós temos nossos direitos assegurados por lei. Então, em escola quilombola, o gestor tem que ser quilombola, os professores têm que ser quilombola. Se não tiver na comunidade, que supra com outros de outros lugares. Mas a gente deseja que a nossa história seja contada em nossas salas de aulas. A gente quer ver a nossa realidade na nossa sala de aula, não tirando do aluno o direito de ter conhecimento de mundo. Mas a gente também quer se ver nas nossas escolas, na nossa comunidade, a nossa cultura, a nossa história. E não é uma história de sofrimento, é uma história de muito sucesso, de um povo guerreiro, lutador, mas, acima de tudo, um povo que tem capacidade intelectual, sim. Muito obrigada pela oportunidade. É só um parênteses na sua fala. O mais de 71 milhões foi apenas do Fundeb e do ano passado. No governo que estava aí, que a gente sabe muito bem que esse governo anterior do Brasil não gostava de educação. E mesmo assim, foi destinado para a cidade um valor recorde de mais de 71 milhões de reais. Agora imagine com o governo que está na atualidade, que foi o que investiu o maior valor em educação até o momento. Então a gente espera que esse valor seja muito superior ao que foi no passado. Então há sim uma preocupação e um cuidado aí para a gerência desses recursos, né? Do Aguinaldo em relação aos ADM. A gente está ali na ponta, que é o jurídico, atendendo no dia a dia ali os ADM. A gente tem a mesma preocupação, e que bom ouvir isso do senhor, porque sempre nas assembleias eu levo para os servidores essa fala. A gente orienta, conduz, tenta conduzir, mas essa cultura de Santa Maria do assédio moral, ela é terrível. Ela cala, eu esqueci até a palavra que eu quero dizer, mas que ela cala, né, é sistêmico, mas eu quero dizer assim, é de um modo que ela cala os servidores. E os ADMs, que ali é a ponta mais fragilizada. Só que a minha fala não é para colocar essa culpa nos ADMs, porque eles não têm culpa, eles são trabalhadores, eles lutaram para poder passar no concurso e ter sua estabilidade. Eu boto essa culpa na gente,
porque a gente precisa caminhar unido. E aí eu trago a fala da vereadora Juliana. Ela falou, a gente precisa de unidade. Imagine essa casa como estava nesse clima de instabilidade, né, gerado aí pela gestão de derrubar aqui os vereadores da casa. Como é que vocês, vereadores, conseguiam trabalhar, atender a demanda do povo? Como é que o sindicato consegue trabalhar se essa mesma gestão tentou fazer o mesmo dentro do sindicato? Né? Então, servidores contra servidor, mas por uma questão cultural e sistêmica, eu trago isso. Então, trazer essa unidade e a responsabilidade, chamar a responsabilidade para a gente, porque essa casa tem uma responsabilidade também, inclusive, de mudança dessa cultura, gente. Eu acho que começa por aí. De fato, ter resultado. Não adianta a gente ter inúmeras reuniões, audiências, e a gente não mostrar resultado para esse pessoal. Sabe quando é que esse pessoal vai entender que um requerimento, que uma ação na justiça, que chegar aqui e falar mesmo como a professora Lívia fez, é quando eles começarem a ver o resultado. Então, a gente precisa, nesse momento, desse resultado, dessa resposta, desse retorno, e como bem falou a vereadora Juliana, de unidade. O sindicato hoje, aos trancos e barrancos, né, a gente tentando ali conversar com os servidores, olha, vamos tentar nos unir primeiro, nos fortalecer aqui dentro, porque o que eles querem fazer é o que eles estão fazendo lá na Câmara. Né, e não conseguiram, ainda bem. Mas depois, o outro passo foi se unir ao CME, e essa união, né, essa unidade, que eu entendo assim, nos fortaleceu muito, e a gente conta agora com a Câmara também, dos vereadores, para poder fazer aí, vou chamar o tripé, a tríplice aliança para poder derrubar, eu acho que é essa cultura do assédio, né, e da violação de direitos aqui de Santo Amaro, porque eu acho que é algo que ela extrapola só a condição do serviço público. Boa tarde a todos. Desde já, pessoal, eu quero falar para os senhores e senhora e persevere naquilo e vocês acreditam. E você não desista dos seus objetivos. O interessante é saber que todos os profissionais hoje passaram por uma sala de aula. Não tem um profissional hoje, um gestor, uma gestora, e não passou por uma sala de aula. E hoje, por estar no poder, diz respeito aos direitos dos professores. Eu ficava tão feliz e estou feliz, mas um pouco triste. Uma quantidade que os professores tinham e hoje, não sei, aconteceu, diminuiu, professor Adriano. Ela luta incansável de vocês e no meio do caminho, infelizmente, parece que alguns desistiu ou sofreu uma retaliação e desistiu dos seus objetivos. Na verdade, não desistiu, né? E vocês estão correndo aí atrás, não é só para os professores que estão aí, é por todos os professores. E na hora, infelizmente, poucos dá ara para bater, e o benefício vem para todos. Eu acho isso uma coisa errada. Esse é o meu desabafo. Então, como vocês estão aí lutando, vem lutando, sofrendo repressões, como todos sofrem, mas não desistiram. Eu posso falar de professores, porque a minha esposa é professora, e o professor hoje não está na sala de aula só por ir do financeiro. O financeiro precisa para sobreviver, o financeiro precisa para pagar suas contas, mas hoje, em se coloca na condição de professor, é por amor, porque para suportar as crianças que nós temos hoje, eu falo para o meu filho. Meu filho tem 4 anos hoje, para uma professora suportar ele é algo difícil, mas os professores estão ali por amor. Os professores estão ali por amar essa profissão, de cuidar, de zelar, e mesmo assim, a nossa gestora de hoje não reconhece os direitos de vocês. No momento que vocês fizeram um convite ao presidente dessa asa hoje, o nobre vereador Fabinho, as portas foram abertas e pode ter certeza que nós estamos juntos. Nós estamos juntos porque nós estamos juntos, porque vocês merecem o melhor. Hoje o profissional chamado professores está sendo desconhecido, está sendo rejeitado. Não é porque os gestores que passou por uma sala de aula esqueceu e hoje está gestora porque foi aluno de uma professora.
Será que a represa hoje, por os professores, é por não reconhecer os direitos que vocês têm? Vocês têm que se manifestar mesmo? É preciso que os professores não só estão aí, os demais professores, eu não estou aí julgando porque não veio, porque não está, porque também não foi para a manifestação, eu não sei, mas precisa verdadeiramente da ARA. Porque a união, como foi falado pela doutora, falado pela vereadora, dona Juliana, a união e faz a força. Cada vez mais tem professores, cada vez mais vão para a luta, maior chama a atenção da imprensa, maior chama a atenção do povo, e o povo se manifesta. É preciso ter semanas, e vocês assim puderem, parar na frente da prefeitura. Vem um dia, e é algo difícil na nossa cidade, é difícil. Você saber o dia a prefeita vai estar na cidade, é difícil saber isso, mas no dia e saber a prefeita está, fazer uma manifestação, parar ela no meio da estrada, dizer, prefeita, eu estou obrando o meu direito, eu estou pedindo à senhora e de direito meu, é o direito que foi me dado pelo governo e vocês não estão cumprindo o seu papel. Então, professores, não desista, persevere nas suas lutas, como foi falada pela a professora ali de Sombrais. Imagina essa luta de ainda estar nas portas, chamando os alunos para vir para a sala de aula. Isso não é amor à profissão e faz? Isso é amor, não é o subsídio. O financeiro a senhora precisa, mas está na sala de aula hoje ensinando, é porque ama aquilo e faz. Eu falei, eu estou falando, eu estou dando o nome ao meu filho de 4 anos, e não é fácil. Não é fácil. Imagine os filhos de outras pessoas. Vocês têm um relato para dar isso melhor do que eu. Então, persevere. Muito bem, a mesa, como está sentada ali, o professor Adriano, e vem nessa luta, está aí nas redes sociais, está sendo atacado. A senhora mesmo pôde ver os relatos da senhora, uma pessoa herreira, e foi atacada, mas a senhora tem um sonho, a senhora tem um objetivo, e o sonho da senhora ainda não foi realizado, mas a senhora vai chamar a atenção de quem tem que chamar, e o sonho da senhora vai ser realizado. E nós temos que lembrar, os nobres colegas vereadores, e a nossa altura, o tempo está passando, Santo Amaro está morrendo. A nossa altura está morrendo dentro do nosso município. Você vê em outras cidades, a altura está fervor, Santo Amaro, a da dia e passa, está morrendo. Porque muitas das vezes, nós não estamos aí falando das pessoas, mas muitas das vezes, quem assume a pasta da altura, não tem o conhecimento da altura. Não busca o uso da altura para ser explorado, para que aconteça, aí Santo Amaro, o tempo vai passando, a altura vai diminuindo, as pessoas, os turistas, já estão desprezando Santo Amaro e traz uma renda, os profissionais e usa a altura, está sendo esquecido, jogando de lado e acontecendo o que tem acontecido no nosso município. Professora de Sombrais, dona Lívia, né? Pode ter certeza, esse G8 está abraçado com vocês, professores. Precisamos também da força das senhoras, dos senhores. A gente foi atacado por uns momentos e a plenária dessa Câmara era tomada de funcionário da Câmara. E a gente, por um lado, sentimos a falta de vocês. Mas cada um de vocês tem os seus afazeres. Mas nós... Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora, e essa asa são de vocês, essa asa é do povo de Santo Amaro. Nós temos que voltar de novo aos nossos direitos. A gente vai fazer um requerimento, acredito que hoje, pedindo a presença da secretária de Educação aí. A gente vai estar com você nessas lutas. Então, persevere, professora. Esse desejo, professora de Sombrais, pode chamar assim, né? Esse desejo, e foi o próprio Deus que colocou na oração da senhora de estar lutando.
Cada um de nós ocupa hoje um cargo, foi dado por Deus. Talvez eu não tinha condição de ser um professor, talvez hoje o destino me colocou como vereador, não sei porquê, mas está tudo na mão de Deus. Mas esse desejo não se deixa parar, vamos lutar, vamos convocar o presidente, professor Adriano, os demais, chamar os professores para estar mais perto da gente, para a união da gente seja mais forte, e a gente lute pelo prol da causa de vocês, e vocês têm direito. Nós estamos aí hoje por vereador, porque a gente passou numa sala de aula, e os professores tiveram paciência, porque eu falo por mim, fui um aluno e dei muita dor de cabeça. Está aí a professora Maia ali, e sabe quem foi o aluno Ademilson, né? Mas estou aí hoje, e convoco, e os demais professores, faça parte dessa união, e pode ter certeza, nobre vereador, presidente, me desculpe, mas já vou usar essa fala, e a porta vai estar aberta para vocês. A todos os momentos, para você fazer aí desse plenário a asa de você, e o grito de vocês vão ser ouvidos aí nessa asa. Pode ter certeza. Ameaça. É todo dia ameaçando que vai caçar um vereador. Eles, para tentar nos escalar de forma irresponsável, por um colega nosso, afastou o Fabinho e o vereador Nelson. Não desistimos. Me ameaçaram me afastar por causa de diária de R$150 e me ofereceram R$150 mil, me ofereceram R$300 mil para eu passar para o lado deles. Não aceito. Todo mundo tem dificuldade financeira, mas pode ficar despreocupado que, graças a Deus, eu tive uma boa educação. Meu pai estudou até o 3º ano do primário. Mas se eu fosse para a escola com uma caneta e rodasse com duas, ele perguntava onde eu ia. Eu me desculpa por vocês, mas o que está acontecendo aqui no município é muito triste. Ameaças. E Jogo do Sul, é o que está acontecendo aqui no nosso município. Infelizmente, a gestão de uma mulher que ainda quer denegrir a imagem dos vereadores, dizendo que a gente ataca mulheres, nunca respeitou a vereadora Juliana, nunca respeitou as funcionárias aqui da casa, é gás de pimenta, ainda fecham a porta. Teve um funcionário deles aí, está internado, teve alta e já está internado de novo. Carro da irresponsabilidade deles. Professora Lívia, eu vi a sua batalha, você estudou um tempo na Escola da Pedra. Então, rapaz, eu não sei nem o que falar, mas pode ter certeza que eles vão tentar de tudo para destruir a gente, mas não vão conseguir. Viu? Não desista, que a casa aqui, com o presidente Fabinho, eleito de forma democrática, vai continuar, ninguém vai te derrubar, Fabinho. Esse jogo sujo, você ouvir vereador aqui dizer que isso é projeto satânico. Projeto satânico é o que eles estão acompanhando, dessa gestora perversa. Somos impedidos de entrar nas escolas para fiscalizar e conseguimos entrar na escola, que é a creche aí, Luiz Eduardo Magalhães. Quando a gente chegou lá, 3 crianças deitadas em um colchonete, o colchonete ao comprido, a criança da cintura para cima no colchão e para baixo no chão, e dizendo que ia chegar à cama. 2 anos e 4 meses dessa gestão irresponsável, querendo culpar a gestão passada. Mas pode ter certeza que o G8 vai estar de portas abertas e mãos dadas com você. A Câmara vai estar aqui de portas abertas, que a casa aqui é de vocês. Pode ficar despreocupado que não vai acontecer mais as agressões físicas que já aconteceu aqui dentro e verbais, porque já estamos tomando as providências. E pode se sentir à vontade, que a casa aqui vai estar aberta para vocês. Vai desculpando o desabafo, mas é triste o que está acontecendo no nosso município. Mais ou menos o que eu queria falar, que Petit já falou, né? E Kleber aqui com esse desabafo nos deixa assim
também emocionado, né? Porque a gente sabe que passamos aqui e ver uma professora, né, ou uma servidora falar que ficou com medo de vir até as sessões, né? Já dá para vocês terem ideia do que vivemos aqui esses últimos dias aí. Mas como eu queria, né, que vocês estivessem nas salas de aulas, nas funções de vocês, com muita tranquilidade para tratar de nossas crianças, né, de nossos filhos. Mas a falta de responsabilidade não permite, né? Quantos professores, quantos servidores estão aí afastados por questões de saúde, causada pelos estresses, né? Às vezes está trabalhando lá e preocupado como é que eu vou honrar meus compromissos e sabendo que tem direitos que está sendo lesado. Isso é uma vergonha. E o que eu quero dizer a vocês é que eu tenho certeza que o G8 vai estar aí nessa luta com vocês para buscar esses direitos, né? E, infelizmente, não é respeitado. A falta de compromisso com o povo, a falta de respeito com os profissionais, né? Porque a prefeita, ela passou na mão de um professor um dia. Isso aí eu tenho certeza, como todos aqui têm. E deveria saber muito bem valorizar, porque para ela chegar até ali, ela precisou de um professor. Então, eu quero dizer a vocês que vocês têm o meu respeito, têm a minha consideração e o meu apoio aqui nesta casa. Eu também agradeço ao G8 por nos atender. Vereador Kleber, eu trabalho no Complexo Malu e eu sou testemunha do dia que o senhor esteve no Complexo Malu e que foi impossibilitado de acessar a escola porque o gestor não permitiu. E aí foi uma maior confusão, eu sou testemunha. Mas eu estava ali sentada e aí eu falei com a vereadora, eu disse assim, eu vou dar uma palavrinha, e ela disse, senta aqui, senta ali. E eu agradeço, vereadora, por isso, por essa oportunidade. Eu quero relatar alguns fatos que acontecem na escola do Complexo Malu. A gente chega na sala para dar aula, falo por mim, porque essa sensação de medo e desespero eu vejo também nos meus colegas. Em um movimento como esse, de hoje, vários, só tem eu e outra colega que participamos. Os demais dizem amém. E assim, eu chego na escola segunda-feira para dar aula, a sala está suja, sem condições de adentrar. Isso não é uma semana nem duas, são várias semanas, as salas sujas. Eu fico na porta aguardando alguém vir limpar. Eu não vou determinar que o funcionário limpe a sala, porque eu não sou a gestora da escola. E aí depois vem um rapaz, o senhor que é assistente de alunos, e vem limpar uma sala de aula para que eu adentre. Eu não tenho piloto e não vou comprar. O meu salário está congelado desde 2019 e não é justo que eu compre piloto para dar aula. Eu não tenho piloto, meus alunos não têm livro didático, certo? Na semana atrasada, eu estava na sala, a moça da limpeza falou com a menina, ó, amanhã é você. Eu não entendi. Quando eu pergunto à aluna, a menina disse, ó, porque é um dia neutro dela, uma arruma as carteiras, a outra lava os pratos. Eu, como assim? Eu não posso dizer a vocês que não vão dar aula, que não vou dar aula, que quem vai dar aula são vocês, porque eu sou a professora. Ela ganha para limpar a escola. Professora, outro dia lavei o banheiro. A minha aluna da EJA, da 5ª e 6ª série, noturno, que eu dou aula dia de quarta-feira, falou isso na sala. Eu disse a ela, o pessoal da Secretaria de Educação está embaixo. Quando eles entrarem, você fala. Quando esses alunos entraram, ou quando esse pessoal entrou, as alunas falaram. Resolveu o quê? Nada. Porque até hoje, segunda-feira mesmo, eu estive na escola para dar aula e eu tive que aguardar alguém limpar a sala para poder entrar. Isso, a minha aula começa às 7h20 no primeiro horário, eram 7h50, eu ainda não tinha entrado para dar aula. Quem é prejudicado?
os alunos. E gestão não está nem aí para isso, nada. Gestão não sei nem onde é que anda, porque o gestor da minha escola, ele é AD igual a prefeita. Então, é uma situação que está cada dia mais gritante, está nos causando dor, muitos funcionários ficando doentes. Quando Cláudia fala que fica com medo, eu também sinto essa sensação. Quando eu comecei a ver aquelas coisas todas, meu marido, você vai fazer o que lá? Você está doida? Está vindo lá o circo pegando fogo, vai fazer o que lá? Porque nós estamos com medo, nós somos ameaçados todos os dias na escola. Não diretamente, mas quando os nossos direitos eles são cortados, podados. Por exemplo, eu peço desdobramento desde sempre. E eles condicionam o meu desdobramento à minha luta. Parece, mas ninguém vai me dizer isso. Sempre negam o meu processo, mas nunca diz, seu processo está aí, seu processo está aí. Então, é mais cômodo a pessoa ficar em silêncio, não participar da luta e ter os seus direitos adquiridos. Os senhores entendem quando eu falo a questão do medo? Por isso que muitas pessoas não estão aqui. Eu sempre digo, gente, a gente precisa... Quando o senhor disse, né, poucos lutam e muitos serão beneficiados. Eu postei isso no grupo há pouco. Quer dizer, antes dessa conversa, eu falei aqui, ó, poucos lutando, mas tenha certeza que todos serão beneficiados. Porque muitos preferem ficar se protegendo suas famílias, seus filhos, e é mais confortável, né? Sabendo que nós estamos aqui para lutar e que todos serão beneficiados. É essa a minha fala, eu agradeço a todos pelos ouvidos, certo? Mas essa situação do Malu, e eu peço a fiscalização do G8, ela está gritante, está adoecendo, e eu não estou mais suportando. Todas as vezes que eu me arrumo para ir para a escola, eu sinto dor no corpo todo, para vocês imaginarem. Isso é terrível para um profissional que escolheu ser professor, que poderia estar em uma contabilidade de uma administração privada. Eu sou formada em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado da Bahia, mas optou por ser professora, porque é isso que gosta de fazer. Dói quando a gente começa a se arrumar para vir trabalhar e a gente não tem ânimo, a gente sente dor e fica doente. Vários professores estão adoecendo no município por causa desses desmandos, por causa desses abusos de autoridades que estão acontecendo em nossa gestão. Dói quando a gente chega lá na Secretaria de Educação e começa a chamar pelo nome da secretária EAD, e a secretária EAD não aparece, não manda nem, sei lá, alguém, um representante para dizer, ó, vamos agendar. Enrola a gente, né? O professor gosta de ser enrolado, o aluno leva um docinho, a gente gosta. Nem alguém para dizer... vamos atender, veio. A gente cansou, né? Nem ficar lá o tempo todo, e a gente saiu daquela manifestação, daquele local. Mas eu agradeço a cada um de vocês, na certeza de que vocês estão atentos às nossas inquietações, e sabendo que nós estaremos presentes, ao menos eu tenho uma tropinha ali, nós estaremos mais presentes nessa casa, que é a nossa casa. Obrigada. Eu quero só dar uma colaboração na fala do vereador Petit e também aproveitar também a colocação que a Zilene trouxe. Só a nível de informação, nós já tivemos manifestações aqui, em greve nacionais, com mobilização na cidade. Nós já tivemos a incrível marca de 7 pessoas participando, né, em gestões passadas, em anos passados aí. E eu queria chamar a atenção que esse ato que aconteceu hoje, essa greve, a greve que está acontecendo nos 27 estados da federação e no Distrito Federal, e que Santa Amaro, junto com os seus colaboradores, né, os servidores, viemos para a rua e viemos hoje com um número muito superior ao que estava acostumado a estar reivindicando os nossos direitos, né? Só que nós fizemos um ato muito bem organizado, na ideia de que tinha tudo bem anteriormente pensado. Então, o roteiro foi pensado, né, para ter uma articulação melhor, e isso aconteceu. No caso aqui, no momento que a gente veio para essa reunião, o quantitativo que estava engrossando esse ato, ele não permaneceu aqui, porque, a priori, a gente entendia que essa reunião ia ser fechada, né? E depois, quando foi aberta para essa plenária aqui, acabou que muitos já tinham ido se dispensado, né? Inclusive pela questão de deslocamento, algumas pessoas que moram fora,
a exemplo quem mora de pessoas que moram em zona rural ou em outro município. Então, é óbvio que a gente está trabalhando muito para fazer com que essa união continue acontecendo. É um passo muito importante ter o Conselho Municipal de Educação junto com o sindicato, fortalecendo esse movimento. E eu acredito que, a partir de agora, com essa recepção que a gente está tendo desse grupo, né, denominado G8, e com a sensibilidade que o novo presidente já demonstrou em relação às nossas pautas, eu acredito muito que daqui para frente, quando houver convocação de atos de rua, a gente não vai estar apenas com o nosso grupo com o nosso grupo de servidores, né? Vamos estar cada vez mais envolvendo a comunidade e, principalmente, esse apoio que vocês colocaram aí, a gente vai cobrar, né? No ato da gente estar na rua, a gente também vai querer que vocês estejam com a gente, fortalecendo o nosso movimento, e não só vocês, a base de vocês também, porque a base de vocês é principalmente as pessoas que são beneficiadas, digamos assim, com o serviço público, que infelizmente no nosso município não está se mostrando um serviço público de qualidade, mas a gente vai em busca disso, e por esse motivo que eu acredito que a gente vai ter cada vez mais um número maior de participação nos nossos atos. E pode contar também que assim a gente tem tido a preocupação de estar organizando para estar presente aqui na Câmara. Infelizmente, nem sempre tem como acontecer, mas a gente vai estar, sim, assim que for possível, estar junto com a Câmara para poder estar fortalecendo, né? Porque a presença do povo dentro dessa casa é para fortalecer quem trabalha certo. Porque quem trabalha errado, quem trabalha de maneira equivocada, vai fazer de tudo, né? Vai trancar a porta, vai tacar spray de pimenta, mas eles também sabem que com quem que eles fazem esse tipo de ação. Então, eu quero agradecer mais uma vez e chamar mesmo para a luta, para a gente estar junto e fortalecendo cada vez mais. E, claro, agradecer a quem ficou aqui até agora, porque quem ficou aqui até agora também, não é que não tenha, quem saiu não é que não tenha compromisso, mas, felizmente ou infelizmente, a gente tem essas demandas aí de deslocamento, enfim, e a comunicação mesmo que não aconteceu. Garanto que se tivesse anteriormente planejado essa ação, esse momento aqui com os nobres vereadores, a gente teria a participação em massa aqui, porque foi um desejo do pessoal, antes de sair do sindicato, de que vocês vão subir para a reunião, mas a gente vai ficar na praça, esperando terminar a reunião para ter essa devolutiva. E aí vocês abriram a casa e aqui estamos até agora. Então, é isso. Bom dia a todos. Fico muito feliz de ver o esforço de todos vocês nessa luta muito árdua. Fico um pouco triste por existir dois professores que estão vereadores aqui nessa casa. E eu vejo em muitos atos de vocês como professores, eu vejo sempre a ausência deles, né? A gente hoje precisa da ajuda de todos. Hoje nós somos um grupo G8 de vereadores, mas a gente tem que entender, como filho dessa terra, que os compromissos dessa terra não só está direcionado ao G8, né? Estamos aqui para se doar, pode contar comigo e conosco. A Casa Legislativa vai estar aberta, não só para vocês, educadores, como para todos. Como o presidente da sua categoria bem colocou, se tivesse programado, seria uma coisa até, né, com mais efetividade. Eu quero dizer que qualquer momento que vocês forem precisar da Casa Legislativa, da parte do prédio, tipo, usar isso aqui, fiquem à vontade, né? Você pode usar essa estrutura à vontade. E da parte do apoio dos vereadores, isso aí nem precisa vocês pedirem. Até porque a gente vem provando isso muito antes desse G8 se montar.
Alguns de vocês sabem que a maioria dessa parte aqui do G8 fazia parte da gestão da prefeita, a gente fazia parte lá da bancada da prefeita, só que infelizmente a gente, quando faz parte da bancada, quando fazia parte da bancada da prefeita, a gente não poderia se posicionar coisa contrária à bancada lá da prefeita. Então a gente, de alguma forma, a gente era retaliados. A gente pagava caro por isso, né? Dito isso, que um comportamento nosso perante algumas CPIs aqui nessa casa e essa presidência da Câmara na eleição, olha o que fizeram conosco. Olha o que fizeram comigo e com o meu colega Nelson. De uma forma de golpe, de uma forma traiçoeira, né? Além de fora do rito e tal, fora das leis, a gente sabe que aqui existe um colegiado de vereadores, a gente tem que estar sempre de mãos dadas, independente das coisas e intenções da prefeita. Né? Me permite interrompê-lo, presidente. Só de nada, a gente contou com o voto dos senhores, ainda na bancada, em pautas nossas. Acho que isso tem que ser registrado. Isso, e a gente se posicionou a favor de vocês. Então, assim, enquanto o nosso apoio, fique tranquilo, né? Alguém citou aí sobre as CPIs e alguns comportamentos aqui dos vereadores. A gente sabe que existe alguns ritos aqui na casa. A gente sabe que existe um regimento interno. Sabemos que existe a lei orgânica. Então, tudo isso a gente precisa seguir. E vamos fazer as coisas certas até para não dar brechas para os inimigos, né? Então, na última sessão eu fiz o uso da tribuna e coloquei esse sentimento meu e que ainda vai estar até o fim do meu mandato, né? Isso aqui tudo vai passar, nós sabemos disso. E eu queria muito que esse G8 se tornasse um G15 para as coisas de Santo Amaro, as coisas boas de Santo Amaro. Hoje vocês estão aqui, né, correndo atrás dos direitos de vocês, coisas que a gente fica realmente muito triste e preocupados, né? Nós sabemos aqui que existe uma escola aqui de Santo Amaro, aqui do centro, que existe 32 motoristas em uma escola. Entendeu? Então, assim, a gente não está desatentos a essas coisas. É bom que vocês entendam que nós estamos lutando contra um inimigo muito grande, um inimigo perverso, que fizeram conosco aí, a gente vem pagando até hoje, fazendo com que uma mentira vire verdade. Em nome de Jesus, em nome da lei dos homens, eles não vão conseguir. Até porque a gente ainda está na guerra, né? A gente ganhou aqui na primeira instância, na segunda, já estamos ouvindo boatos que eles estão tentando por cima, que tem envolvimento na política, e nós sabemos que tem mesmo. A gente não pode realmente achar que o inimigo não vai conseguir. E hoje a política, não só de Santo Amaro, mas a do Brasil, está realmente uma vergonha. Eu hoje aqui, eu me sinto envergonhado de estar vereador nesse momento, pelo que fizeram comigo e com o meu colega. Então eu me sinto muito envergonhado. Vereadores, colegas vereadores que comeu no mesmo prato que eu e bebeu no mesmo copo, se colocar à disposição de um ditador para caçar o mandato de um pai de família, de uma pessoa que foi eleita pelo povo, primeiramente por Deus, mas pelo povo, de forma sorrateira, para alegrar terceiros, a gente fica triste com isso e preocupado, porque uma situação dessa, a gente pode até perder a vida. Né? Hoje eu estou o presidente dessa casa, agradeço a Deus e os meus colegas que acreditaram, porque passamos essa situação do G8, não foi de ontem, a gente vem há mais de um ano nessa luta. Vocês verem aí nas redes sociais, colocando a imagem mesmo do colega aí, e outras coisas, dizendo que a Polícia Federal está atrás. A gente não deve nada à justiça.
todos os vereadores aqui ficha limpa. Ninguém aqui foi preso por roubar nada de ninguém, nem matar ninguém. Então, quero mais uma vez afirmar a todos vocês que contem comigo, contem com o apoio de todos os vereadores do G8. Eu preciso que a gente comunique isso também e leve para os outros vereadores e eles entendam que eles precisam estar nessa luta. Eles entendam que a luta é do povo, a luta é nossa. Essa luta, a gente não pode se recuar, porque a gestão pede para recuar. E o povo? E vocês? Hoje estava em uma reunião agora com o secretário de saúde. Fizemos um requerimento para que ele se fizesse presente, mas antes teve uma reunião conosco aí. Foi um cara muito educado. A gente conhece muito bem o trabalho dele, né? Vamos fazer esse requerimento que vocês estão aqui solicitando para a secretária de Educação se faça aqui presente, entendeu? Vamos ver se a gente... Esse requerimento já foi feito por vocês, não, né? Por alguém aqui. Então a gente vai iniciar esse requerimento hoje, protocolar hoje, deixa eu ver o horário, hoje ou amanhã, para que na terça-feira, porque não vai haver a sessão na segunda, vai ser na terça, o horário regimental, e a gente já vai colocar esse requerimento para os vereadores apreciarem. Então a gente aprovando, a gente tem a maioria, e aí a gente vai fazer essa cobrança para que ela se faça presente e dê todas essas explicações que a gente precisa saber. Tá bom? E vamos pedir para que eles também se compareçam. Eu quero aqui justificar a ausência do vereador Gleber Favela. Ele teve um pouco adoentado, teve que ir para o hospital, mas já me mandou mensagem aqui e disse que conte com ele também. Estamos juntos aqui nessa luta, tá bom? Obrigado. Protocolo aqui, vou ficar em pé, acho que a tribuna é lá, né? Mas só para... Então, eu acho que com isso a gente fica muito contente com esse desfecho aí desse Dia Nacional de Mobilização em favor do serviço público, né? Do magistério, né? Na qualidade dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, a gente, enquanto sindicato, a gente fica muito feliz com o posicionamento aqui dos 9 vereadores, e a gente vai cobrar, tá? A gente está feliz também, mas a gente vai ficar cobrando de vocês, e pode ter certeza, como a doutora Gabi falou, que a gente vai estar à disposição no âmbito político e no âmbito judicial também, para a gente ter essa parceria, e aguardando também aí esse último item aí dessa possível comissão bilateral entre o Sindice e a Câmara, e eu acrescento também a presença do Conselho Municipal de Educação. Então, com isso, acho que o dia de hoje fica registrado como um dia ímpar, na verdade, né? E tão certo assim que acaba caindo essa chuva aí de bênção aí nesse momento, né? Então, um dia ímpar, onde Santo Amaro se coloca no âmbito nacional das lutas, integrando as pautas nacionais e tendo essa acolhida aqui por parte dos vereadores para a condução do melhor gerenciamento, né, digamos assim, dos recursos públicos. Dinheiro a gente já viu que tem, então o que está faltando mesmo é cuidado nesse dinheiro, da forma como ele é aplicado, e com isso a gente só tem a agradecer, né, o dia, e agradecer também essa casa aberta para a presença dos nossos servidores.